Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus porque você está aqui. Creio que, infelizmente, nós não atingimos hoje o nosso objetivo de ter todos os bancos lotados. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu me alegro porque você está aqui nessa noite. Glória a Deus por isso. Ficamos muito felizes hoje também com o comparecimento da igreja na escola dominical que foi lá no Clube Verde e também da feijoada. Sou muito grato porque atenderam a minha solicitação de não encher a feijoada de pé de porco, orelha de porco, focinho de porco. Estava muito gostosa, parabéns a todos que trabalharam e certamente a nossa escola será abençoada com os recursos aferidos dessa iniciativa. Nós louvamos ao Senhor por todos que se doaram em prol desse projeto. Nós vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens que nós vamos falar sobre dias de glória. E para essa primeira mensagem, nós vamos ler um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que é Josué, capítulo 1. Eu convido você a abrir a sua Bíblia neste texto fantástico da Palavra do Senhor, Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Deus fala a Josué e anima-o, assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Oremos mais uma vez. Senhor, muito obrigado porque a igreja se reúne para adorar, glorificar a Ti, porque o Senhor já vai ministrando aos nossos corações, desde o momento que nós chegamos, o Senhor vai preparando as nossas mentes. Nesse momento nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor possa nos iluminar,
Que haja, Senhor Deus, quietude, tranquilidade, que haja completa atenção, que haja um mover do Teu Santo Espírito. Eu me coloco tão somente como servo à Tua disposição nesse momento. Peço a Tua graça, peço a Tua misericórdia, peço a Tua bênção sobre mim e sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja aqui reunida, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nos abençoa. Nós pedimos isso e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dias de glória. Este será o tema que nós queremos ministrar à igreja no mês de agosto. E não é por acaso que nós escolhemos esse tema para o mês de agosto de 2016. As Olimpíadas do Rio de Janeiro começaram na última sexta-feira, oficialmente com a sua cerimônia de abertura. Foi lindo, né, gente? Foi bonito. Eu me senti assim, envergonhado por esperar tão pouco e por criticar tanto. Foi bonito. A imprensa internacional elogiou, as pessoas gostaram. E nós ficamos felizes e, entre aspas, orgulhosos do nosso país. Durante os Jogos Olímpicos, milhares de atletas, mais de 11.000 atletas darão o seu máximo na busca por dias de glória. Mas eu fiz uma conta rápida, a minha regra de 3 não é tão boa, mas eu percebi que apenas 8% dos atletas serão coroados com medalhas. Os demais voltarão para casa de mãos abanando. Mas o fato é que todos eles estarão dando o seu máximo na busca de dias de glória. A medalha de ouro é o que todos almejam. Mas para viver dias de glória, muitas coisas devem ser superadas, e esse é o tema dessa noite. Nós vamos falar sobre superação para viver dias de glória. Então, os atletas, para viverem esses dias de glória, terão que superar muitas coisas, assim como já superaram muitas coisas, e a nossa vida não é diferente. Mas eu quero olhar, antes de falar da nossa vida, falar sobre a história do povo de Israel, que também não foi diferente. O livro de Josué, e aliás é nele que nós vamos meditar todo esse mês, será objeto do nosso estudo neste mês, narra alguns dias de glória experimentados pela nação israelita. Todavia, o texto que nós lemos hoje, um dos mais conhecidos de toda a Bíblia, mais pregados de toda a Bíblia, como eu já falei, faz a ignição, ou liga a chave da superação que produz dias de glória. O que vai acontecer depois, os dias de glória vividos depois, como consequência pelo povo de Israel, tem a ver com este texto, tem a ver com este começo aqui. E eu pergunto, agora para você, você quer viver dias de glória? Talvez você diga assim, não quero ir para a glória tão cedo, né? A pergunta não é essa. E, aliás, todos nós deveríamos querer ir para a glória, porque senão a gente acabou de mentir aqui, dizendo, vem Jesus, né? Mas eu pergunto, você quer viver dias de glória? Pode dar um amém? Amém. A resposta, com certeza, é sim. Nós queremos viver dias de glória. Então, deixa eu dizer para você, você vai ter que aprender a ter uma vida de superação. Porque os dias de glória não acontecem automaticamente. Os dias de glória não são recebidos pelo correio. Os dias de glória envolvem suor, sacrifício e lágrimas.
E nessa noite, então, eu quero apresentar a vocês, com base nesse texto conhecido, algumas diretrizes da palavra para termos uma vida de superação que vai nos encaminhar para vivermos dias de glória. E a primeira diretriz que nós podemos trazer nesse texto, com base nesse texto, para vivermos dias de glória, vai aí: vença os obstáculos da superação. Vença os obstáculos da superação. Meus irmãos e irmãs, a Bíblia é cheia de metáforas, linguagens figuradas, coisas que alguém talvez nunca leu a Bíblia, ao ler pela primeira vez, não vai entender. Faz parte muitas vezes do nosso linguajar, que a gente chama de evangeliquez. É um linguajar próprio do povo evangélico. Mas eu gostaria de lançar mão, nesse momento, de 3 metáforas bíblicas. A primeira delas é Egito, a segunda é deserto e a terceira, Canaã. 3 metáforas bíblicas. O que isso significa, Egito, o que o deserto significa, o que Canaã significa, em nossa jornada espiritual e vivencial. Vai aí. Egito simboliza a vida sem Deus. Canaã, ou terra prometida, representa a vida cristã vitoriosa. E deserto retrata a vida cristã derrotada. Pegou aí? Egito, a vida sem Deus. Canaã, terra prometida, a vida cristã vitoriosa, os dias de glória. E deserto retrata a vida cristã derrotada. Egito, deserto ou Canaã? Em que lugar você está hoje? Egito, deserto ou Canaã? Em que lugar você está hoje? Egito, deserto ou Canaã? Quais desses lugares você tem mais frequentado ao longo da sua vida? E nesse momento inicial, queridos, eu quero me ater mais a esse lugar chamado deserto. E eu pergunto, quantos aqui estão passando por um deserto? E eu quero, para entender um pouquinho esse negócio, fazer algumas afirmações sobre deserto. Talvez você já ouviu essas afirmações. Afirmações sobre deserto. O deserto, queridos, é o lugar onde às vezes Deus nos leva. É preciso que você entenda isso. Deserto, às vezes, é o lugar para onde Deus nos leva. É Deus que nos leva. Foi Deus que levou o povo de Israel para o deserto. Eles não caíram de paraquedas, não foi um acaso, não foi um acidente de percurso, foi Deus que os conduziu até lá. Deserto, queridos, é o lugar onde certamente Deus nos prova. É um lugar de teste, é uma escola, faz parte do treinamento de Deus. Deserto, queridos, é o lugar onde devemos amadurecer a nossa fé. Deus nos leva lá e vai nos deixar lá até que a gente amadureça, que a gente cresça espiritualmente, até que aquele propósito para o qual Deus nos levou lá se cumpra cabalmente em nossas vidas. Mas preste atenção nessas últimas 2 afirmações sobre desertos. Deserto é o lugar de onde Deus quer nos tirar. Deserto é o lugar de onde Deus quer nos tirar, mas preste atenção ainda mais nessa última afirmação sobre deserto. Deserto é o lugar onde às vezes nós insistimos em ficar. É o lugar onde Deus nos pôs, onde Deus nos trata, onde Ele quer que nós amadureçamos. É o lugar de onde quer que nós saiamos, que não permaneçamos e fiquemos lá, mas é o lugar que muitas vezes nós insistimos em ficar. Muitas vezes, o deserto já não é mais uma opção de Deus, mas nossa.
Há muita gente para a qual Deus já abriu a porta do deserto, mas ela decidiu permanecer lá. Deus já abriu a porta, se sai, meu querido, vai embora, você não precisa ficar aí. Mas ela ainda continua lá. Para deixar o deserto e viver dias de glória, como o povo de Israel precisava aqui, é preciso superação. E todos precisam entender isso. O povo de Israel ainda permanecia no deserto. E para sair de lá, eles precisavam de duas coisas. Primeiro, eles precisavam superar, já que nós estamos falando de superação, superar as perdas. Eles, primeiramente, precisavam superar as perdas. Se você ler a história do povo de Israel, você vai ver que eles perderam um bocado de coisas. Israel construiu 2 templos suntuosos, o de Salomão e de Zorobabel, e o que aconteceu? Perdeu. Receberam a arca da aliança e deveriam cuidar dela, e o que aconteceu? Perderam. Conquistaram a independência como nação, e o que aconteceu? Perderam. Alargaram o seu território por demais, quando viveram dias de glória, mas o que aconteceu? Perderam. Aqui nesse texto, todavia, a perda era diferente, era muito significativa. Eles haviam perdido ninguém mais, ninguém menos do que um homem chamado Moisés. Essa frase aqui, ela é muito emblemática e significativa. Moisés, meu servo, é morto. Por que essa frase está aqui? Todo mundo sabia que Moisés havia morrido. Mas era para eles tomarem consciência das perdas, para eles entenderem que a perda era substancial, mas eles precisavam avançar. Meu querido, suas perdas de ontem e de agora não podem determinar o seu futuro. Pega essa palavra para você. As perdas de ontem e de agora não podem determinar o seu futuro. Daqui a 20 anos você vai estar ainda amargando as perdas de ontem e de agora? Ou você vai, a partir de agora, começar a construir um novo futuro, e isso começa quando você supera as suas perdas. Mas a segunda coisa, extremamente importante nesse texto também, é preciso superar a inércia. É preciso superar as perdas que você teve do passado, mas é preciso você superar a inércia que está te mantendo nesse presente, ou nesse lugar em que você está plantado, inserido nesse deserto existencial. E a ideia que nós temos quando lemos esse texto é que Deus precisa intervir na inércia que havia se instalado e dominado o povo de Israel, o povo de Deus. Nós temos aqui um povo sem esperança, um povo sem poder de iniciativa, um povo sem expectativa, um povo sem poder de reação. Então Deus os chama e lhes dá um puxão de orelha, aliás, dá um puxão de orelha no seu líder, Josué, recém-promovido como líder daquela nação, daquele povo ali no deserto, e Deus diz: dispõe-te. Dispõe-te quando? Você prestou atenção na leitura da palavra de Deus? Dispõe-te agora. Dispõe-te agora. Para viver dias de glória, queridos, é preciso interromper a inércia e se colocar em movimento. Você precisa reagir. Você precisa agir, não só reagir, mas agir. Você precisa se dispor a ir em frente. Então, essa é a primeira lição dessa noite. Vença os obstáculos da superação. A segunda lição, queridos, que eu enxergo quando olho para esse texto, a segunda diretriz da palavra de Deus para você ter essa vida de superação, viver dias de glória, é: receba as promessas para a superação. Vença os obstáculos, receba as promessas para a superação.
Meus queridos, como eu já disse, o deserto pode ser uma estratégia temporária de Deus para refinar a nossa vida. O deserto pode ser uma estratégia temporária de Deus para refinar a sua vida. Mas o deserto não é uma promessa de Deus para a sua vida. A promessa de Deus é Canaã. Não é o deserto. Para Josué, Deus disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé é sua. A terra era bem grande, e o texto dá limites geográficos específicos. E eu não estou querendo dizer aqui que você hoje tem que sair desse culto, começar a andar por Olarias, Coronel Cláudio, Vila da Labona, Vila Burrinho, os nomes interessantes que tem de vila aqui, não sei se você sabia, mas existem essas vilas. E dizer, a palavra de Deus diz, todo lugar que pisar a planta do meu pé, Deus me deu. Porque inclusive o texto aqui ele é bem específico. Se você é desse que acredita que esse versículo é que você deve andar e tomar posse aí das terras, então a primeira coisa que você vai ter é pegar um voo lá para o Oriente Médio, porque a Bíblia diz assim, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, não é o rio Pitangui não, o rio Eufrates, para a terra dos heteus, não é para os holandeses de Carambeí, para a terra dos heteus, o grande mar para o poente do sol até o vosso limite. Por que eu estou dizendo isso? Para nós, queridos, a promessa não tem contornos geográficos específicos, mas o fato é que Deus tem bênçãos para nós. Amém? Deus tem promessas abençoadoras nas dimensões materiais. Creio nisso, que Deus é o Deus que cuida da nossa vida como um todo, e nas dimensões espirituais. Segundo o autor Max Lucado, que vai nos ajudar bastante nesse mês, porque nós gostamos tanto de um livro dele chamado Dias de Glória. Seria muito bom você ler esse livro. Segundo o autor Max Lucado, nossa terra prometida não é um território físico, é uma realidade espiritual. Não é um terreno ou imóvel, mas um estado de mente e coração. Deus quer que nós vamos para a terra prometida para usufruir da vida diferente que Ele tem para nós. Eu vou descrever brevemente aqui essa vida que Deus tem para nós, usando textos bíblicos, uma vida na qual nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Romanos 8:37. Uma vida na qual não desanimamos, mesmo em face de todas as lutas que nós, porventura, estejamos enfrentando, 2 Coríntios 14:6. Uma vida na qual nós nos mantemos alegres, mesmo em meio a muitas tribulações, 2 Coríntios 7:4. Uma vida na qual nós não precisamos andar ansiosos de coisa alguma, Filipenses 4:6. Uma vida na qual podemos olhar para o alto e entender que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121:2. O povo estava às margens da terra prometida. Mas para entrar lá, eles precisavam superar vários obstáculos. Nesse processo, eles tinham que receber e crer e se mover com base nas promessas de Deus. Vou repetir essa frase. Receber, crer e se mover com base nas promessas de Deus. Quais foram elas? Olhando para esse texto, enxerguei 3 promessas. A primeira promessa é da irresistibilidade. Deus disse, ninguém te poderá resistir. Apenas vá que você vai ser vitorioso. A segunda promessa é da continuidade. Deus diz, como fui com Moisés, assim serei contigo.
Se o Senhor prometeu, Ele vai estar com você, Ele vai continuar com você. E a terceira promessa é a da seguridade: não te deixarei, nem te desampararei. Deus garantirá a sua segurança. Essas são promessas de Deus para as nossas vidas. Vou falar de algo muito interessante e muito sério. Um projeto de pesquisa chamado Review, realizado em mais de 1.000 igrejas no ano de 2007, concluiu que apenas 11% dos cristãos vivem de uma maneira vitoriosa. Eu fiz essa pausa exatamente para isso começar a mexer com você. 11% dos cristãos vivem de uma maneira vitoriosa. Se a pergunta é quantos cristãos poderiam descrever os seus dias como dias de glória, a resposta é 11%. E os outros 89% estão capengando. Isso significa que quase 9 de 10 cristãos, olha só que estatística, quase 9 de 10 cristãos sofrem no deserto. Eles são salvos? Sim, são salvos. Fazem parte do povo de Deus, mas eles são fortes e vencedores? Não. Eles estão dentro dessa estatística de 89% que não têm vidas vencedoras. Não vivem de uma maneira vitoriosa. Eles desperdiçam as suas vidas da pior maneira possível. Sabe onde? Na terra de ninguém. Eles já estão fora do Egito, mas ainda não estão em Canaã. Eles estão fora do Egito, mas ainda não estão em Canaã. Você é essa pessoa? Essa realidade tem efeitos drásticos e catastróficos na igreja, porque isso revela o porquê da anemia, da apatia, da miséria espiritual, do porquê que as pessoas não vêm à igreja quando a gente faz um apelo, vamos lotar a igreja, e a gente não consegue. Porque não há essa vida vitoriosa. Porque qualquer joguinho da Olimpíada nos convence a ficar em casa. Coisa que vai passar milhões de vezes depois, de novo, e podem ser assistidos a hora que quiser. Deus nos convida a entrar em Canaã, queridos. Existe uma única condição. Precisamos sair do deserto. Deus nos convida a entrar em Canaã. Existe uma única condição. Precisamos sair do deserto. Mas, em último lugar, eu quero brevemente falar. A terceira diretriz que eu encontro nesse texto é: aplique os princípios da superação. Você precisa vencer os obstáculos. Você precisa receber as promessas de Deus. E você precisa aplicar os princípios da superação. Sair do Egito, deixar o deserto, entrar na terra prometida não é fácil. Como diz uma canção antiga, que só aí os que têm mais de, tem que dizer 40, né, porque eu me lembro, né, dessa canção. O caminho é longo e mau, nossos pés cansados estão, ainda longe Canaã, ainda longe Canaã. O caminho é longo e mau, nossos pés cansados estão, ainda longe Canaã, é o que diz essa canção.
E para entrar em Canaã, Josué e Israel precisariam aplicar os princípios corretos. Para alcançar o pódio, o atleta precisa aplicar os princípios corretos. Para ganhar a medalha de ouro, o competidor precisa aplicar os princípios corretos. Agora vai uma pergunta que você precisa refletir muito sobre ela. Então, por que nós achamos que fazendo tudo errado, quebrando várias regras bíblicas e espirituais, obteremos bons resultados em nossas vidas? Por quê? Nós entendemos que se o atleta não lutar segundo as regras, ele será pego no antidoping, alguma coisa vai acontecer, o juiz vai punir e o bom resultado não virá. Mas eu vou repetir a pergunta. Então, por que achamos que fazendo tudo errado, quebrando várias regras bíblicas e espirituais, obteremos bons resultados em nossas vidas? Essa pergunta é muito importante. E vale muito a pena, nós darmos uma refletida nela. Esse texto, queridos, é muito rico, mas eu quero me deter para a gente terminar apenas em 2 princípios que, se aplicados com determinação, vão nos conduzir a dias de glória. Apenas 2. O primeiro deles é: não desista. Não desista. Deus desafia Josué a ser forte e corajoso. Ele faz isso reiteradas vezes. Fala várias vezes aqui, né? Em outras palavras, ele está dizendo: Josué, vai haver dias difíceis, mas não desista. Haverá muros a serem derrubados, mas não desista. Haverá gigantes a serem suplantados e derrotados, mas não desista. Desistir não é opção. Como o pastor Mário Simões falou aqui há poucos dias. Seu casamento está por um fio, não desista. Sua carreira está desabando, não desista. Seus sonhos estão ruindo, não desista. Sua força está se esgotando, não desista. A doença está avançando, não desista. Sua dívida está se acumulando, não desista. Resistência e não desistência conduzem a dias de glória. Resistência, não desistência. Primeiro princípio é: não desista. E o segundo é: não desvie. Não desista, não desvie. Essa ordenança de Deus também está muito clara nesse texto. O caminho para os dias de glória é definido de forma clara e inequívoca. Tão somente, vou repetir o versículo: ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Não desista, não desvie. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui, querido? Se você quer ser vitorioso, se você quer ser vencedor, se você quer viver dias de glória, permaneça no campo da obediência. Permaneça no campo da obediência. Sabe o que te tira do campo da obediência e complica a sua vida? Os pecados contra os quais você não luta. Os lugares que você não deixa de frequentar. A garrafa que você não deixa de secar. O copo que você não deixa de erguer. A pornografia que você não deixa de ver. A mulher que você não deixa de olhar. O homem que você não deixa de admirar. A língua que você não consegue dominar. A fofoca que você não deixa de espalhar. Tudo isso e muito mais nos tira do campo da obediência. E aí a gente sai do campo da obediência, ou seja, a gente se desvia para a direita ou para a esquerda. E a gente quer que Deus nos faça vitoriosos. Deus disse:
não desista. Mas Deus também disse, não desvie. Os dias de glória estão ali, queridos, logo à frente. Mas os desvios nos impedem de chegar lá. É preciso tomar uma decisão firme, como Josué. Por isso que sempre a gente lê esse texto para pregar nele até o versículo 9. Mas eu li até o 11. E eu quero terminar exatamente com esses 2 versículos extras que diz assim: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo... Então, ele recebeu a ordem, recebeu as instruções, recebeu as promessas. Precisa superar as perdas, precisa superar a inércia. Precisa confiar que você vai ser irresistível. Deus vai te segurar, Deus vai ser contigo. Não desista, não desvie. Aí, então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial. Isso aqui é ação. Ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Nós vamos sair desse lugar, não vamos mais ficar aqui. Façam as malas. Encham o bocó, arrumem a bolsa. Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão. Ou seja, nós vamos em direção aos dias de glória, para que entreis na terra que o Senhor vos dá, vosso Deus, para a possuirdes. E se você continuar a ler o livro de Josué, e nós vamos estudá-lo neste mês, você vai ver que dali a alguns dias eles estavam passando em seco o Rio Jordão. Mas isso vai ficar para a semana que vem. Josué tomou uma firme resolução, com estratégia, planejamento, prazo, foco. Prazo, diz assim, 3 dias. Foco, planejamento, peguem comida, porque nós vamos sair daqui. Direção, nós vamos passar o Jordão. Praticidade. Logo depois, eles haviam atravessado o Jordão, para enfim viver os tão sonhados dias de glória. E eu pergunto, o que você está esperando? Vamos orar, queridos, enquanto o grupo de louvor vai se posicionando para nós participarmos da ceia do Senhor. Vai orando, vai falando com Deus. Não perca a palavra que Deus plantou no seu coração nessa noite. O que mais te incomodou? A palavra pode ter sido extremamente incômoda nessa noite, mas ela é a palavra de Deus para a sua vida. Então, se você precisa mudar coisas, implementar mudanças, fazer diferente, se você chega à conclusão, de fato, eu tenho desviado, eu tenho desistido, se você chega à conclusão, de fato, eu não tenho recebido as promessas de Deus para a minha vida, de fato, Deus já abriu a porta do deserto, mas eu ainda estou lá, eu estou ainda nessa terra de ninguém. Deus tem uma terra prometida, Deus quer que eu passe o Jordão, Deus quer que eu seja vitorioso, mas eu ainda estou nessa estatística de 11%. Nessa noite Deus te convida a vir para Ele, para a presença dEle, para a mesa dEle, para a comunhão com Ele. E que nessa noite, enquanto você vem e participa da ceia do Senhor, você possa, primeiro, estar tomando uma nova direção para a sua vida, a direção de Jesus. Você pode estar dando um novo direcionamento, um novo foco para a sua existência, que é a comunhão com Jesus. A comunhão com Deus, é caminhar na presença de Deus, é ir na direção de Deus, é não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ter sede de Deus, a vontade de servir a Deus, de andar com Deus. Que ao vir participar da ceia do Senhor, você possa ter a certeza de que essa é uma bênção, é alimento espiritual, é força para a tua fraqueza. Deus te convida.
venha, se alimente para que você retorne e não se desvie e não desista. Alimente a sua fé, alimente a sua esperança. Alimente a sua alegria no Senhor, alimente a sua expectativa de dias de glória. Mas ao vir participar da ceia do Senhor, considere-se como um privilegiado. Alguém que é convidado por Deus, alguém que foi salvo, foi limpo pelo sangue do Cordeiro, sangue vertido na cruz do Calvário, que Jesus derramou por mim e por você. Entenda o seu valor. Deus te convida nessa noite para cear com Ele. E dizer para você, você quer dias de glória? Eu tenho para você. Mas você precisa parar de se desviar. E vir para a minha presença. Deus, nos dê essa graça, nos dê essa bênção. Que hoje seja uma noite de retorno, que seja uma noite de pessoas serem religadas ao Senhor. Que hoje seja uma noite de pessoas pararem de se desviar. Que hoje seja uma noite de pessoas interromperem esse processo de desistência. Que hoje seja uma noite de restauração dos sonhos. Que hoje seja uma noite de vidas saírem do deserto e virem à tua presença. No nome precioso, santo, perdoa-nos, purifica-nos, santifica-nos, limpa-nos, para que possamos de uma maneira digna vir para a mesa, celebrar um banquete extraordinário com o Senhor nessa noite. No nome precioso, santo, maravilhoso de Jesus Cristo, é que nós oramos, é que nós te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor.